Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 12 de maio de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 6, que nos diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Jesus. Para agradar a Deus, irmãos, é preciso ter fé. Isso é notório, é visível. A leitura de hoje declara que a fé é a condição indispensável para agradar a Deus, pois só quem crê aproxima-se dele com confiança, com certeza. O texto revela que a vida espiritual não se sustenta em méritos humanos, irmãos, mas na convicção de que Deus é real, é recompensador de quem o busca. Assim, a fé não é apenas sentimentos, mas também fundamentos da relação com o nosso Deus. Glória a Jesus. A declaração, meus amados, sem fé é impossível agradar-lhes, recorda que não existe vida cristã autêntica sem confiança total em Deus. Glória a Jesus. Aproximar-se do nosso Deus, irmão, do nosso Senhor, exige reconhecer que a sua existência e crer que Ele é galardoador dos que o buscam. A fé verdadeira, irmãos, envolve dependência, reverência, certeza de que Deus responde àqueles que Ele procuram com sinceridade. Glória a Jesus. Nós vamos ver isso no Salmo 34, verso 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Está vendo, irmãos? Glória seja dada ao nome de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, a subida de Abraão ao monte ilustra essa fé insistente. Ele caminhou em obediência, mesmo sem compreender todos os detalhes, confiando que o Senhor proveria, irmãos. Cada passo revelava a sua entrega absoluta, demonstrando que a fé não é estática, glória a Jesus, mas sim um movimento em direção à vontade de Deus, à vontade divina. Abraão agradou ao Senhor porque creu nas circunstâncias. Gênesis 22, 8. A sua confiança, irmãos, não dependia do que ele via, mas sim do que Deus, que ele conhecia. Por isso avançou mesmo quando o caminho parecia impossível, certo de que o Senhor jamais falharia nas suas palavras e nas suas promessas. Glória a Jesus. Assim também somos chamados, irmãos, a persistir na fé quando enfrentamos provas. Agradar a Deus, irmãos, não significa ausência de dúvidas ou de incertezas, mas na disposição de confiar no caráter do Senhor acima de qualquer coisa, de qualquer incerteza. Nas horas difíceis, irmãos, a fé entra em ação, que nos guia com luz, que aponta para o Deus que sustenta e guarda e nos conduz, e conduz o seu povo com fidelidade. Os irmãos lembram o que diz no Salmo 37 e o verso de número 5, né? Olha só, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, agradar a Deus implica fazer a sua vontade, e fazer a sua vontade exige crer nele de modo íntegro e constante. A fé, glória a Jesus, é a ponte, meus amados, que nos conduz ao coração do Pai e nos habilita-nos a obedecer mesmo quando não vemos o desfecho. Quem decide confiar, descobre que Deus sempre recompensará e entregará com sinceridade aquilo que Ele lhe prometeu, e manifesta a sua presença no caminho. Que Deus em Cristo vos abençoe
e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.